Estamos de volta ao Algo Mais e agora acompanhada do coach integral sistêmico Sérgio Queissada, que vem mais uma vez falar sobre as duas últimas agora leis da autorresponsabilidade. Não é isso, Sérgio? É isso. Boa Seja tarde. bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. Trazer mais duas leis, Sim. que são as duas últimas, né? Mas não menos importantes. Sim. E aproveitando para revisar as 4 primeiras leis que nós trouxemos aqui nos programas anteriores, né? A primeira, se for para reclamar, dê sugestão. A segunda, se for para criticar, cale-se. A terceira lei foi, se for para buscar culpados, busque a solução. E a da semana passada, se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. E hoje estamos trazendo as duas últimas leis. Quais são elas? Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. O que é que na sua vida aí, você em casa, anda justificando, contando historinhas para os resultados negativos que você tem? Precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos entender o que fizemos de errado e traçar um novo caminho. E não ficar justificando. E aí os resultados são os mesmos, mas a gente sempre tem uma historinha pronta. E a última lei é, se for para julgar alguém, julgue a sua atitude. Temos sempre aquela coisa de uma pessoa fazer algo errado e a gente julgar a pessoa como um todo. Não, julgue apenas aquela atitude pontualmente. Não faça daquela pessoa aquilo que ele fez, que às vezes foi a primeira vez que ele fez, a primeira vez que ele errou, e ele não é aquilo. Então, se for para julgar alguém, julgue as suas atitudes. Inclusive, isso me faz lembrar, Sérgio, que até pode ser algo recorrente. Por exemplo, né? A Júlia, nossa filha do meio de 10 anos, algumas vezes, ou pela idade, ou pelo perfil, pelo temperamento e personalidade dela, ela é um tanto egoísta, né? Pessoas têm defeitos e esse é um defeito dela. E eu costumo falar o seguinte, Júlia, você está tendo uma atitude egoísta e não, Júlia, você é uma pessoa egoísta, né? Júlia, esse comportamento não combina, não condiz com você, porque essa forma como você está agindo é de si ou de uma pessoa, é um comportamento egoísta e não, até para não reforçar um comportamento que não é assertivo. Sim, não é isso? Tem a ver também essa questão. A comunicação questão que a gente tem, principalmente com crianças, né? A nossa filha tem 10 anos, então a comunicação que você tem com criança, ela assume muito como verdade. Então, às vezes ela está tendo uma pequena atitude e muitos pais, às vezes, rotulam a criança, né? Chamando ela de preguiçosa, chamando ela, às vezes, até de nomes que só degradam a criança, como de burra. Então, né? Julgue, na verdade, o comportamento, aquela atitude pontual e não como se não aquilo ser humano, não fosse a pessoa. Parte realmente da pessoa como até um porque todo. Quem não erra, né? Quem não erra, todos erramos. Então, assim, todos vamos ter atitudes em algum momento da nossa vida que não cabe. Mas, às vezes, é uma atitude pontual, não uma atitude recorrente. Um exemplo que eu gosto muito de simplificar para ficar bem claro. Uma pessoa generosa, algumas vezes ao longo da vida, ela pode ter uma atitude mesquinha, mas ela é uma pessoa generosa. Ela é altamente generosa. Então, nós, a partir daquele princípio de julgar a pessoa por aquele comportamento pontual, onde a pessoa é generosa, ser chamada e rotulada de mesquinha. E aí vem outra lei, porque às vezes a pessoa erra, ela aprende com o erro dela e ela não vai mais cometer. Então essas duas leis, elas se complementam, né? Porque a partir do momento que você aprende com o seu erro e você não fica mais justificando, as pessoas também vão notar em você que foi só um comportamento, uma coisa que aconteceu e não que você é aquilo. Então é muito importante isso, essa comunicação dos pais com os filhos, ela é muito importante. Porque um pai pode colocar uma crença numa criança e essa criança se tornar esse adulto por uma informação que foi colocada por um pai, por uma mãe, que a gente sabe que sempre tenta fazer o melhor, mas que também pode errar na comunicação com o filho, né? A gente precisa tomar cuidado. E eu estou me referindo muito à criança e o Sérgio também, porque afinal de contas estamos em outubro, né? É um mês que tem também
uma dedicação maior, da gente comemorar e festejar aí o Dia das Crianças, mas esse tipo de comunicação é com o funcionário, colaborador, com qualquer pessoa do relacionamento, um amigo. Com sempre seu que pai, a gente julga a pessoa por uma atitude, como se aquilo fosse algo dela, a gente, ao invés de fazer com que ela deixe de agir dessa forma, a gente reforça. E tem muitas pessoas, inclusive, eu tenho uma próxima pergunta, existem pessoas, na sua opinião, Sérgio, que vivem seus erros como se fossem verdade? Sim, exatamente, porque é uma crença que foi embutida nela, e seja por uma comunicação negativa de um pai, de uma mãe, ou até de um companheiro, ou do patrão, ou até de um funcionário, e a pessoa começa a viver aquela crença como realidade. E aí ela começa a fazer tão habitual aquilo, eu no atendimento de coaching individual, ouço muitas pessoas falar assim, eu não faço determinada coisa, eu procrastino porque eu sou preguiçosa, ou porque eu sou preguiçoso. E aí eu costumo dizer, ninguém nasce preguiçosa nem preguiçoso. Isso é uma comunicação que foi colocada ao longo da vida e que aquela pessoa assumiu como verdade, e aí ela justifica o que ela não faz através daquilo que ela não é, mas que ela se tornou. De tanto escutar alguém falando. Alguém falando. E alguém que ela, geralmente é alguém que ela ama. É alguém que ela respeita muito, que é importante. Hierarquicamente está, né? Isso. Exerce ou que é importante, um poder. Que ela fala é muito importante, então ela respeita muito, né? E aí a mente dela absorve aquilo como verdade. E ela vive os erros dela. E, na verdade, o que mais prende as pessoas a resultados negativos são viver demais as suas verdades e não estarem abertas ao novo, à informação nova, aos novos tempos. E a criticar cada verdade dessa. Sim. A pessoa dentro, né, dela mesma, ela precisa averiguar, isso que eu estou escutando do outro realmente pertence a mim. Isso que estão dizendo que eu sou. E se chegar à conclusão de que saber que pode mudar, que pode ser diferente, caso, claro, queira, né, tenha interesse na mudança, é possível, sim. Tem que ter uma mudança de comportamento, a pessoa tem que se dispor a fazer as coisas de forma diferente, a agir de forma diferente, a tratar as pessoas em sua volta de forma diferente, e ela vai começar a ter uma vida diferente. Agora, isso tem um preço a pagar. E qual é esse preço? É o preço de se policiar, entender o que deve falar, o que deve ser feito. É, às vezes, entregar mais tempo a determinada pessoa e menos a outra, porque realmente você precisa dedicar esse tempo mais a essa pessoa. Então, assim, na verdade, na sua vida, se questione sempre do que você está fazendo. Não vive uma vida sem se questionar, porque senão você pode estar indo pelo caminho que não é o caminho que você deseja. Ok. E tem, inclusive, vários relacionamentos que eles podem, não só de se desgastar, como chegar ao fim por questão justamente desse tipo de julgamento. Sim, não é verdade? Porque, na verdade, num relacionamento, principalmente relacionamentos longos, e aí a gente está falando de relacionamentos de pai e mãe, mãe e filhos, né? Pais e filhos, cônjuges, são relacionamentos longos, com certeza em algum momento um dos dois vai errar. E esse erro, às vezes, ele pode ser naquele momento um erro que cause no outro um dano de uma lembrança, uma coisa realmente que foi muito dolorida na época. Mas isso não quer dizer que essa pessoa ela vai fazer aquilo de novo, ou talvez vai fazer naquela intensidade ou daquela forma. Só que às vezes fica no outro alguns gatilhos, coisas que qualquer atitude que lembre um pouco aquilo, dispara. E às vezes, dependendo da intensidade desse gatilho, o relacionamento ele fica realmente impossível de continuar. Sim. E as pessoas têm que buscar ou resolver, se valer a pena para elas, ou infelizmente se afastarem, porque às vezes a gente vê tanto casamentos terminando, relacionamentos, como também filhos e pais que não se falam, mas não resolvem às vezes uma questão. Inclusive, é bom salientar que na maioria das vezes isso acontece de uma forma inconsciente, a gente não percebe, né, que esses gatilhos eles estão realmente acontecendo, algo mínimo que o outro faz conosco, nos faz lembrar de algo do passado e a gente já faz aquela tempestade no copo d'água, onde aquilo nem está acontecendo de verdade. Então a gente precisa, como eu falei agora há pouco, sempre se criticar, não é no sentido do julgamento, não, é no sentido de analisar se aquilo realmente está acontecendo de fato, porque muitas vezes está acontecendo só na nossa mente. E a realidade, o que a gente vê, uma verdade que a gente tem é diferente da que o outro tem. Então, é muito bom a gente analisar isso também. Sérgio, para encerrar, né, vale salientar que domingo, agora é eleição. Sim. E como é que nós podemos usar as 6 leis da autorresponsabilidade neste dia?
Pois é, eu acho que ela cabe como uma luva, né, nesse dia, porque assim, primeira lei, né, se for para criticar a cálice, eu acho que você não deve criticar o voto do outro. Eu acho que todos têm que ter essa liberdade para votar e então você ficar criticando o voto do outro, eu acho que não é uma coisa saudável, inclusive desgasta vários tipos de relacionamento. A segunda lei, se for para reclamar de sugestão, você reclama muito dos políticos e tudo, mas quais são as sugestões práticas que realmente poderiam trazer algo de benefício a todos, né? A gente vê muitas declarações partidárias, mas não uma declaração que fosse bom para todos. Buscar culpados, busque uma solução, busque alguém que você acredita que pode ser uma solução. Agora ficar falando do passado, do que aconteceu, ficar buscando culpados para a situação que o Brasil está hoje, não adianta. Se for para ser de vítima, né, faça-se de vencedor. Então assim, assuma o seu voto realmente, não fique vítima, não fique falando, não vou votar em ninguém. Não, fala, eu vou votar numa pessoa que eu acredito que pode fazer algo. As duas leis que nós trouxemos hoje, se for para justificar seus erros, né, aprenda com eles. Eu acho que quem votou antes e hoje acredita que o seu voto tem que ser outro, tem que se posicionar, tem que mudar, porque tem essa liberdade. E se for para julgar os outros, julgue suas atitudes, eu acho que eu vi muito em WhatsApp essa semana, pessoas brigando no WhatsApp por causa das políticas, onde na verdade um estava só colocando a opinião e o outro veio criticar de uma forma que não deveria, onde eu acho que todos têm liberdade. Então assim, e julgar inclusive porque você está apoiando alguém, você é igual àquela pessoa. Peraí, as pessoas apoiam, quem somos nós, né, para julgar? Para julgar. A pessoa apoia porque ela acredita em algo. E assim, esse algo às vezes é uma coisa pontual, não quer dizer no formato todo daquilo que é colocado por aquela pessoa, mas nós temos que escolher, né? Então, se nós temos que escolher alguém, talvez a gente vai escolher por 1 ou 2 pontos que a gente acredite, e não por todos. Então, eu peço esse fim de semana que todos votem com consciência, com paz, com muito respeito um com o outro, que a democracia vença e que o próximo presidente do Brasil realmente faça algo que seja bom para todos. E não importa partido, não importa minorias, maiorias, o que importa é que seja para todos, todos iguais, todos de uma forma democrática e que todos tenham os benefícios que merecemos, porque somos brasileiros, temos direito a várias coisas que não são devidamente colocadas à disposição e eu espero que realmente a partir de agora o Brasil tome um novo rumo, é o que acho que todos nós desejamos. Ok, também desejo isso. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo espaço. Espero ser convidado outras vezes. Hoje estou terminando esse primeiro projeto, que era trazer essas leis, né? Mas tem muito mais tem conteúdo. Muito conteúdo, muita coisa bacana de desenvolvimento pessoal para trazer. E o Algo Mais é um programa que busca isso também, mostrar para as pessoas e contribuir na vida das pessoas com esse tipo de conteúdo. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar participando junto com você desse projeto, que eu sei que para você também é muito importante, né? E, então, só gratidão ao público, a todos nós. Ok, vou chamar novamente o intervalo, mas fiquem ligados, porque na volta teremos um super desfile infantil da loja PUC. Até já!